Já parou para pensar se existiria um jeito de investir de uma só vez num pacotão com várias das maiores empresas do Brasil? Pois é, essa é justamente a ideia por trás de uma holding como a Itaúsa. E hoje a gente vai desvendar o passo a passo de como analisar uma gigante dessas. Nosso roteiro aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente entende o básico, o que afinal é uma holding. Depois, vamos dar uma espiada no que tem dentro do portfólio dela. Aí, entramos nos números para ver o desempenho, como isso vira dividendo e, claro, qual é a estratégia para o futuro. Vamos nessa? Então vamos lá, começando pelo começo de tudo. Ok, a definição de livro é essa aí. Mas traduzindo, é o seguinte: uma holding, no fundo, não vende um produto ou serviço. O negócio dela é ser dona de outras empresas. Pense nela como se fosse uma grande gestora, sabe? Que pega o capital e investe nos negócios que considera mais promissores. A melhor analogia para isso é pensar numa cesta de ativos. Imagina, em vez de ter o trabalho de escolher ação por ação, ao investir numa holding, a pessoa já leva a cesta inteira. E o que isso quer dizer? Quer dizer diversificação instantânea, um dos pilares mais importantes para reduzir riscos. Beleza, se a Itaúsa é essa tal cesta, o que tem dentro dela afinal? Vamos abrir essa cesta para ver? Para a gente ter uma dimensão do que estamos falando, olha só esse número: 131 bilhões de reais. Esse é o valor de mercado da Itaúsa. É, sem dúvida, um dos maiores pesos pesados da Bolsa Brasileira. E essa magnitude toda aparece nos detalhes, né? São 5 décadas de história, mais de 900 mil acionistas, a empresa está presente em quase todo o Brasil. E olha que dado curioso, 1 em cada 6 pessoas que investem em ações na B3 tem ITSA na carteira. Isso diz muito sobre a confiança que o mercado deposita nela, né? Uma confiança que vem, claro, de um portfólio recheado de empresas que são líderes nos seus segmentos. Certo, já entendemos o que é e o tamanho do negócio. Mas agora vem a pergunta que realmente importa, não é? E o desempenho? Como foi a performance disso tudo? Vamos mergulhar nos números? Bom, essa tabela aqui é daquelas que falam por si. É a comparação direta do retorno da Itaúsa com os principais índices da nossa bolsa. E o padrão é bem claro. Seja em 1 ano, 5 ou 10 anos, a Itaúsa conseguiu superar o mercado. A diferença em 10 anos é gritante. É a prova de que a estratégia da companhia gerou muito mais valor que a média. E para quem é mais visual, este gráfico aqui deixa tudo ainda mais nítido. De um lado, o Ibovespa com seus 270 e poucos por cento de retorno na década, e do outro, a Itaúsa, lá em cima, com quase 475%. É uma imagem que fala bastante sobre criação de valor de forma consistente. Certo, ver um gráfico subindo é ótimo, mas como é que essa performance toda vira dinheiro de verdade? É aí que a gente entra no assunto que interessa muita gente: os dividendos, a recompensa de quem investe. A pergunta é essa, né? Como o desempenho se transforma em dinheiro? E a resposta para isso é um dos maiores atrativos da Itaúsa, principalmente para quem foca em receber renda. A resposta está neste número, 14,7%. Esse foi o famoso dividend yield da Itaúsa nos últimos 12 meses. Para colocar em perspectiva, isso é um dos maiores rendimentos de toda a Bolsa brasileira. É um valor bem expressivo. E, para não ficar dúvida, vamos traduzir esses termos. Pense no dividend yield como o aluguel que a ação paga no ano. Já o payout mostra qual porcentagem do lucro a empresa distribuiu. Um payout de 76% é bem alto. Significa que a maior parte do que a empresa lucrou foi direto para o acionista, mostrando um compromisso claro da gestão em remunerar quem investe nela. Um bom histórico é fundamental, claro, mas o que garante o futuro? Agora a gente vai para a parte final, a mais estratégica. Entender o que a empresa faz para garantir a chamada perenidade do negócio. Basicamente, a estratégia dela se apoia em 2 pilares. Primeiro, disciplina na hora de alocar o capital, ou seja, escolher com muito critério onde o dinheiro vai. E segundo, gestão ativa. Isso é crucial. A Itaúsa não fica só olhando de longe. Ela participa dos conselhos das empresas, influencia decisões importantes, ajudando a direcionar o crescimento para maximizar os resultados. Agora, tem um conceito bem interessante no mundo das holdings que vale a pena a gente entender. Se pegássemos cada participação que a Itaúsa tem nas empresas e somássemos o valor de mercado de cada uma, chegaríamos a este número: 193 bilhões de reais. Só que, como vimos, o mercado avalia a Itaúsa em 131 bilhões. Deu para notar a diferença, né? Existe um espaço bem grande entre o valor somado das partes e o valor do pacote completo.
Essa diferença tem nome. É o que o mercado chama de desconto de holding. Ele existe por alguns motivos, como custos da própria estrutura e uma percepção de maior complexidade. Para muitos analistas, esse desconto pode ser visto como uma margem de segurança, ou até mesmo um potencial de valorização. Então, resumindo a ópera, o que temos aqui? Um portfólio com empresas líderes de mercado, uma alocação de capital que se provou disciplinada ao longo do tempo, um histórico que mostra um bom equilíbrio entre risco e retorno, e, como consequência, dividendos atrativos e recorrentes. São esses os fundamentos que sustentam a ideia de perenidade. E uma prova concreta de que essa visão de longo prazo é para valer é este marco. A Itaúsa foi a primeira holding do Brasil a entrar no índice Dow Jones de sustentabilidade. Isso não é só um prêmio, é um selo de qualidade global que atesta que a empresa opera com os mais altos padrões de governança, o que, no fim das contas, se traduz em mais segurança para o negócio. Essa análise toda nos leva a uma reflexão final, não é? Como é que essa combinação de gestão ativa, de disciplina para investir e de um foco total no longo prazo consegue construir um portfólio tão resiliente, capaz de gerar valor através de diferentes cenários econômicos? E antes de terminar, aquele aviso de sempre que é super importante. Todo este conteúdo tem um propósito educacional, ok? Isso aqui não é de forma alguma uma recomendação de investimento. A decisão final sobre onde aplicar o próprio dinheiro deve ser sempre pessoal, baseada em muita pesquisa e análise.